Capítulo 13. Um guia para a autoexploração do estágio entre as vidas. Abrir a senda individual para o seu interior é a mais louvável das realizações de um ser humano. James S. Perkins, do livro Through Death and Rebirth. O infinito somente pode ser apreendido por uma faculdade superior à razão, entrando-se num estado do qual o eu finito deve retirar-se. Quando Plotino, filósofo grego, escreveu estas linhas no século III, ele estava descrevendo, conscientemente ou não, o princípio fundamental para a exploração pessoal do estágio entre vidas. Para que se possa explorar o rio da alma de onde você veio, como o profeta Zoroastro afirmava, o mundo cotidiano deve ser deixado inteiramente para trás. Então, e só então, através do relaxamento, da concentração, da diligência e da paciência para esperar resultados, é possível procurar e apressar o conhecimento do estágio entre vidas. A regressão, realizada por um hipnólogo, pode ser um método mais rápido de descobrir lembranças das encarnações. Mas qualquer pessoa que deseje persistir no aperfeiçoamento de um método de visualização tem toda a chance de sucesso. Além do mais, uma vez dominada a autoexploração, ela pode ser praticada à vontade sem precisar da mediação de uma outra pessoa. A visualização é apenas um meio para se chegar a esse fim, uma maneira de programar o subconsciente para que ele revele experiências do bardo ou de vidas passadas, o que quer que o buscador deseja que se revele. Dentre a ampla variedade de técnicas disponíveis, o Dr. Wheaton é a favor de um método tradicional conhecido como Celestial Sanctum, que já demonstrou sua eficácia através dos séculos. Essa introdução gradual à sintonização interior originou-se, segundo consta, com os Cavaleiros Templários, uma ordem mística cristã surgida na época das Cruzadas. A ideia básica é muito simples. Visualize uma imensa e magnífica catedral. Dependendo da preferência religiosa, pode ser um templo, por exemplo, uma mesquita ou uma sinagoga, flutuando bem no alto, assim, acima da terra. Essa adiante estrutura, o Sanctum Celestial, possui uma vasta biblioteca contendo os registros acásticos. Como dissemos, os registros acásticos constam a impressão indelével no éter de tudo o que já aconteceu. Um relato completo e complexo das vidas e dos estágios entre vidas de toda a alma que já existiu. Trazendo o Sanctum para o pensamento consciente, considere que nenhuma biblioteca jamais poderia conter a vasta quantidade de informações guardadas nesta coleção celestial. A prática do exercício de visualização a seguir exige reverência e fé. Reverência para com a inteligência imortal que está por trás do conhecimento e da fé de que o conhecimento será revelado. Gautama, Buda, uma vez disse: se a mente se fixar na aquisição de qualquer objeto, esse objeto será conseguido. Como um exercício preliminar de estímulo da memória, imagine que você está olhando para um álbum de fotografias da sua infância. Vire a página que tem uma foto sua em seu 10º aniversário. Olhe para si mesmo e para aqueles que o rodeiam. Você não apenas reconhecerá naturalmente os rostos que estão na foto, como também se lembrará de acontecimentos e emoções externas à foto. Você pode dizer a si mesmo, por exemplo: esse foi o ano em que fui amigo da Sally. No ano seguinte, ela mudou de escola. Ou, meu irmão Jimmy ainda estava com o braço engessado por ter caído da casinha da árvore. A foto estimula outras lembranças que se estendem além dos limites do quadro. Assim será quando você entrar na biblioteca etérea e retirar o livro que contém qualquer vida passada que você queira examinar. Uma vez que as lembranças do estágio entre vidas são improváveis de serem lembradas em sequência, elas podem ser tão confusas como um holograma, que à primeira vista não revela mais que uma desordem sem sentido de linhas em ondulação.
Sob o brilho da luz do laser, o holograma se transforma numa imagem tridimensional, da mesma forma como o estágio entre vidas produz imagens cheias de significado, assim que o espectador põe em ação seus processos mentais. Parodiando Descartes, podemos dizer: penso, logo vejo. As analogias da fotografia com o holograma são mencionadas simplesmente como um auxílio para evitar que as lembranças se escondam. Algumas pessoas poderão descobrir que suas lembranças são reveladas na forma de um filme. Se for esse o caso, imagine estar tirando um cartucho de fita de videotape em vez de um livro ou de um álbum de fotografias da prateleira da biblioteca, levando-o à sala de projeção e introduzindo-o num aparelho de videocassete para iniciar o fluxo das lembranças no clímax do exercício de visualização. Deve-se enfatizar aqui que o exercício se destina somente a recuperar o conhecimento de acontecimentos que já ocorreram. Esses dados já existem e não podem ser mudados. Quando a informação vem à mente, só há uma maneira de dizer se um veio de lembranças genuínas foi descoberto, uma profunda certeza interior acompanhará as imagens. Se, por outro lado, as cenas ou flashes de cenas parecem não ser nada além de fantasia ou imaginação, elas muito provavelmente são isso mesmo. A regra de ouro declara o seguinte: se você duvida do que vê, não acredite. Aqueles que têm dificuldade em visualizar se beneficiarão ao treinar para que possam ver, em imaginação, uma vela bruxuleante ou alguma imagem geométrica específica, tal como um quadrado ou um círculo. É também útil entrar numa sala, examinar seu conteúdo com o maior cuidado possível e depois fechar os olhos num esforço para reconstruir tudo o que você viu. Quem duvida da sua capacidade para visualizar claramente deve repetir esses exercícios preliminares várias vezes antes de fazer a primeira tentativa de entrar no Sanctum Celestial. Se não tiverem êxito os esforços mais determinados de visualização, ainda assim a informação será obtida. Ela será percebida intuitivamente ao invés de ser vista no momento da visualização ou em algum momento posterior. Agora estamos quase prontos para essa indução gradual, podendo optar ler você mesmo ou pedir que um parceiro leia para você. Você também pode gravar sua voz lendo alto e depois reproduzi-la quando estiver pronto para iniciar a autoexploração. Contudo, antes de você começar, pode ser útil uma maior preparação mental. Nunca é demais enfatizar que a exploração pessoal do próprio passado não deve ser considerada levianamente. Uma abordagem voyeurista deve ser firmemente evitada. Aventurar-se no estágio entre vidas é explorar o significado e o propósito da própria alma, e uma busca tão importante assim necessita de reverência e humildade. De acordo com Charles Danadin, que escreveu um panfleto a respeito das origens e finalidades do Sanctum, o Sanctum Celestial, segundo ele, deve representar para cada pessoa o mais elevado grau de pureza e santidade que se seja capaz de conceber. Agora, passemos ao ritual preparatório final. Primeiro, encontre um lugar tranquilo, onde o exercício possa prosseguir sem interrupções. Lave as mãos em água limpa, seque-as bem. Isto simboliza a purificação do corpo. Em seguida, passe vários minutos sentindo-se completamente relaxado, deitado ou sentado numa cadeira, como você preferir, para ir se desfazendo aos poucos de todos os pensamentos do dia de trabalho e do negativismo. Para auxiliar neste processo, você pode purgar sua aura de influências negativas simplesmente fechando os olhos, concentrando-se em pensamentos positivos e correndo as mãos rapidamente pela linha do corpo, tão perto da pele quanto possível, mas sem tocá-la. Espere sentir uma sensação de formigamento enquanto isso acontece. Imagine que está varrendo para fora tudo que lhe causa enjoo ou perturbação, batendo levemente as mãos de vez em quando para assegurar que estes resíduos indesejáveis sejam
inteiramente removidos da sua aura. Se desejar, poderá pedir a um parceiro que execute esse ato de purificação para você. Como um prelúdio para o exercício real, vale a pena lembrar as palavras de Bernard Sharon, quando ele diz: o aspirante deve conscientizar-se de outro ser, enquanto na condição física, e afastar parte de si mesmo do redemoinho da existência humana. Para assim se conscientizar, não é necessário um estudo profundo ou meditação. Simplesmente pense numa área maior de ser, sem se preocupar muito com as aparências dessa área. Basta visualizá-la como energia mental pura, sem construções atômicas. Apenas imagine essa área mais elevada do seu ser. Fique consciente de que a área está ali, sem pensar ou meditar a respeito disso. A imagem mental deve existir. Agora você está pronto para o exercício em si, o qual, embora capaz de facilitar a exploração de qualquer estágio entre vidas ou vida passada, será dirigido para o período mais recente do estágio entre vidas. Se você preferir examinar uma outra encarnação ou existência desencarnada, corrija o exercício apropriadamente, pedindo para ver essa existência em vez da experiência mais recente no bardo, ou erraticidade. Segue-se. Deite-se e respire profundamente várias vezes e viaje suavemente num estado de relaxamento. Se o exercício estiver sendo lido para você, feche os olhos e saboreie estar relaxado, ouvindo a pronúncia de cada palavra. Se você estiver lendo o exercício por si mesmo, prossiga lentamente, deixando a mente ser dominada por um estado de paz antes de dar o primeiro passo para o Sanctum Celestial. De qualquer maneira, viaje bem fundo dentro de si mesmo, concentrando-se somente em mergulhar cada vez mais fundo num estado de realidade alterado. Você não percebe nada além da sua própria mente, atenta a essas palavras que entram na sua consciência. Agora, visualize bem alto no céu, muito além das nuvens, uma grande catedral, bem maior e mais solene do que qualquer lugar de culto que pudesse ser construído aqui na Terra. Esse Sanctum Celestial tem uma colossal entrada dupla colocada na forma de um quadrado, debaixo de grandes arcos e torres duplas. Um maciço conjunto de degraus de pedras leva até essa entrada. Concentre-se em visualizar essa vasta catedral em cada detalhe mínimo de sua elaborada construção. E então, veja a si mesmo, sozinho, parado ao pé da escada, olhando com expectativa para a entrada. Comece a subir os degraus. Observe o granito áspero enquanto seus sapatos tocam um degrau após outro. É uma longa subida, mas finalmente você chega ao topo e fica debaixo dessas imensas portas de madeira. Respire profundamente. Faça uma pausa e depois estenda uma das mãos para sentir-se a textura da madeira, esfregando suavemente sobre a superfície envernizada, pontilhada de nós, junções e fendas. Agora, empurre levemente uma das portas. Ela se abre de modo convidativo e gradualmente. O interior, fracamente iluminado, é revelado, enquanto as grandes dobradiças giram para trás e você passa pelo limiar pisando as ecoantes lajes do vestíbulo. Fique ali. Olhe em torno de si. Observe os altos tetos abobadados, as janelas de vitrais, as colunas maciças e fileiras após fileira de bancos. Fachos de luz caem diagonalmente através desses bancos. O ar tem um doce cheiro de incenso
e você está dominado pela solenidade, pela tranquilidade e pela magnificência da cena. Mas, ao invés de prosseguir pelo corredor principal da nave em direção ao altar, você se vira para a esquerda e caminha em direção à parede longínqua. É um longo caminho a percorrer. À medida que vai avançando, percebe que as lajes sob seus pés deram lugar ao mármore polido e a parede está forrada com madeira de lei escura, desde o chão até o teto. Agora procure ao longo dessa parede uma porta, uma pequena porta. Não é fácil vê-la. Você deve procurá-la com cuidado. Mas finalmente você avista uma pequena maçaneta de latão e caminha em direção a ela. Quando chegar, abra essa porta. Quando passar pela porta, você verá uma escada de pedra. Os degraus são estreitos e bem gastos e levam para baixo, para os porões. Desça esses degraus. Sinta-se descendo cada vez mais para dentro das próprias fundações da catedral. Ao pé da escada encontra-se um homem idoso. Seus cabelos são brancos e ele usa um longo manto negro que chega até os tornozelos. Ele é o guardião dos registros e está lhe esperando, mas deseja saber por que você está aqui. Explique sua busca da autoexploração e peça para ver o registro do seu último estágio entre vidas. O velho, curvando a cabeça, ouve atentamente a sua explicação e atende ao seu pedido. Em seguida, o guardião faz um gesto para que você o siga até a biblioteca. Você parece flutuar atrás da esvoaçante cauda do seu manto, enquanto o segue através dos corredores aparentemente intermináveis, passando por prateleira após prateleira empilhada até o topo com livros. Finalmente, ele para entre linhas paralelas de volumes empilhados. Fica ali durante alguns instantes antes de apontar para uma determinada prateleira. Você acompanha-lhe a linha do braço e o seu olhar se ilumina quando vê o seu próprio nome inscrito na prateleira em letras gravadas a ouro. Leia este nome e verifique se é realmente o nome pelo qual você é conhecido. Então examine os livros que estão na sua prateleira. Existem muitos livros nessa sua prateleira, um para cada uma das suas vidas passadas e um para cada um dos seus estágios entre vidas. Observe a sucessão de lombadas de couro dispostas em ordem cronológica da esquerda para a direita. Como esta vida ainda não terminou e seus registros ainda não foram completados, o livro localizado na extremidade do lado direito é o que contém os detalhes completos da sua mais recente experiência no estágio entre vidas. Peça ao guardião esse registro e observe-o firmemente erguer o braço, retirar o livro e entregá-lo a você. Segure bem o volume, sentindo a textura da sua capa de couro macio e saiba que dentro de poucos momentos você abrirá suas páginas para ler o conteúdo da sua última experiência desencarnada. Você pode optar por verificar qualquer aspecto do estágio entre vidas, o limiar, o conselho de julgamento, o planejamento da vida seguinte, qualquer coisa que você queira. Quando abrir o livro, e lembre-se que um álbum de fotografias ou cassete de videotape pode ser retirado em lugar do livro. Faça-o sem medo algum. O que está contido ali já aconteceu. Não apresenta qualquer surpresa para o seu subconsciente. Você simplesmente estará olhando o registro. Agora abra o livro e examine qualquer parte do estágio entre vidas que você resolveu explorar. Absorva os registros calmamente, passivamente, sem emoção. Você dispõe de todo o tempo que você quiser. Quando você tiver visto tudo o que havia para ver, feche o livro, devolva-o ao guardião que espera pacientemente a uma certa distância. Ele reporá o livro na sua prateleira
e depois fará um gesto para que você o siga novamente através do labirinto da biblioteca até a escada que leva de volta para a catedral. Você caminha rapidamente junto com o ancião até chegar ao lugar onde o encontrou pela primeira vez. Então, despeça-se dele por hora e suba os degraus, passando através de uma pequena porta para o silêncio e a majestade da nave. Fechando a porta atrás de si, faça uma pausa sob os tetos ornamentados antes de voltar para o vestíbulo e a enorme porta de entrada. Agora, você sai do Sanctum Celestial, desce lentamente os degraus de pedra, e à medida que mover um pé após outro, você descobrirá que sua consciência normal está retornando, bem devagar, de modo que quando chegar ao pé da escada, você estará de novo plenamente consciente das pessoas que o cercam. Algumas pessoas descobrem que se tornam conscientes das suas lembranças do estágio entre vidas após seguirem o exercício orientado de visualização pela primeira vez. Mas a maioria precisa repetir o exercício várias vezes, até que as lembranças fiquem gravadas na consciência. Aqueles que são mais persistentes, ou que, como Heather Whitehome, no capítulo 8, têm o dom natural, entre aspas, de visualização, terão seus esforços recompensados com uma torrente de imagens. Com frequência, mais tarde, surgirão percepções súbitas, em sonhos, ou serão registradas como lampejos intuitivos que se manifestam no estado habitual de vigília. Como alguns dos pacientes do Dr. Wheaton descobriram durante a hipnose, há informações que podem ser retiradas pela mente subconsciente, podendo, por exemplo, aparecer páginas em branco diante do olho interior quando se abre o livro do estágio entre vidas. Mas qualquer pessoa que depare com tal resistência intuirá que deve haver uma razão válida para esse represamento do fluxo da memória. A propósito, as lembranças do estágio entre vidas podem ser aprimoradas, mantendo-se um diário de sonhos e intuições pessoais. Se esse diário puder ser mantido enquanto forem feitas sucessivas visitas ao Sanctum Celestial, o conhecimento do estágio entre vidas e das vidas passadas do espírito será uma descoberta tão certa e segura quanto uma cidade soterrada se revela às escavações dos arqueólogos.